Opa, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Até Quando? Uma decisão vale mais do que qualquer motivação. E nessa temporada nós estamos conversando com agentes transformadores, aquelas pessoas que não só através do autoconhecimento, da inteligência emocional transformaram as suas próprias vidas, mas também já estão disseminando o seu conhecimento, o conhecimento através da inteligência emocional para seus amigos, familiares, colaboradores ou na sua própria vida ou no seu próprio negócio. E hoje eu tenho uma convidada mega especial que vocês vão conhecer mais profundamente, é a Thaís Mori Sério, que ela é médica angiologista e cirurgião vascular desde 2005. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bem, eu vou já começar contando algo, vou contar, né? A Thaís participou do treinamento que chamava, não era nem Leader Training, não, tinha um outro nome ainda, antes do Leader Training ainda. Acho que chamava Treinamento Empresarial, alguma coisa assim, porque eu tenho meu certificado, né? Então é isso. Então, nós nos conhecemos 30 anos atrás, né? Quando eu fui da turma do treinamento da mãe dela e do pai, como treinando. Eu estava lá no mesmo grupo, eles eram do meu grupo do combate, do grupo do colchão. E depois disso, a Thaís foi participar. Minha irmã também participou do grupo da Thaís. Fizemos juntas. São amigas até hoje também, né? Então, Thaís, sei lá, vamos focar aqui. Eu queria conhecer, se você lembra da Thaís antes da inteligência emocional. Você lembra como que era a sua vida antes de conhecimento zero? Como que eram as coisas para você? Olha, Fernando, eu considero, você comentou aí do primeiro treinamento, né, do Leader Training, que acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com a inteligência emocional, né? Minha mãe trazia aí uma bagagem de autoconhecimento que a gente em casa achava interessante, mas não entendia muito o que era. E eu era adolescente na época. O que eu me lembro era mais duro, a gente encarava a vida com maior dureza, né? A gente queria controlar mais as coisas, era menos flexível, né? E com o tempo as coisas foram vindo de outras formas, né? Mais treinamentos, mais cursos e, enfim, é isso. Você lembra depois você fez lá o primeiro treinamento, né? Que tinha até o nome de Leader Training, né? Na época. E você deu continuidade ou você deu um tempo? Deu muito tempo. Eu lembro que eu fiz esse treinamento um pouco antes de entrar na faculdade. Depois entrei na faculdade, fui morar fora. E eu lembro que foram 10 anos onde realmente não tive mais contato com isso, né? Foram 6 anos de faculdade, 4 anos de residência. E foi quando eu voltei para casa que a minha mãe falou, não, garota, tá na hora de começar a olhar para outra parte da vida, né? Então fui de novo fazendo algumas coisas relacionadas a isso, mas com outras tônicas. Tá, que bacana, porque assim, que bom, né, que a sua mãe deu esse olhar, porque eu converso, já trouxe alguns médicos aqui também, e eles colocam que a faculdade, né, a formação médica, né, ela os afastou um pouco dessa coisa desse olhar mais humanizado, né? Alguns até relataram que o conceito era afaste-se das emoções, né? Seja mais lógico, mais racional. E a sua mãe logo de cara já continuou forçando, né? Sim. E o que você acabou fazendo depois? Minha mãe tinha um espaço, né? Chamado Espaço Holístico na época, que tinha muitos cursos, tinham muitas vivências, e o que tinha, ela me colocava. Literalmente, ela me colocava. E era realmente muito fascinante. Por mais que eu tenha tido uma certa resistência no começo, era um lado meu que tinha ficado adormecido muito tempo e era importante eu entrar em contato, né? Então, fiz vários cursos que tinham lá, várias vivências, coisas relacionadas à psicoterapia, psicologia transpessoal. E fui voltando de pouquinho para a área do autoconhecimento, com tônicas bem diferentes. Legal, eu lembro do espaço, né? Muito tempo atrás. Inclusive, já vou deixar aqui, ó. Beijão pra Neuza, queridíssima, né? Minha amiga de academia também, era muito bom. Na academia a gente trocava muita figurinha. Sim. E agora amiga de padaria às vezes. Sim, muito. Você falou que você teve algumas resistências. Acho que é legal a gente falar um pouquinho disso, porque as pessoas têm resistência à busca do autoconhecimento. Qual que é a sua visão sobre essa resistência? Eu vou tentar lembrar, porque faz muito tempo isso, Fernando. Mas o que eu me lembro? Acho que quando a gente é mais jovem, na época eu era bem jovem, a gente tem uma visão mais objetiva, mais cartesiana da vida. É como se não faltasse muito a inteligência emocional.
A gente vai amadurecendo, vai, né, assumindo papéis na vida e ela é mandatória, ela é uma necessidade, né? A minha mãe percebeu essa necessidade antes de eu perceber, né? Essa intransigência, essa coisa mais controladora, mais difícil, encarar a vida com mais dureza, né? E com um jeitinho foi me levando para esse lugar. Então eu acho que eu, antes da inteligência emocional, era isso. Uma pessoa que enxergava a vida como uma guerra, uma coisa difícil, que tinha que ser duro, né? E fui aprendendo a ser mais sutil, a entender o outro, a ter um olhar diferente para o outro, né? Não precisava ser o que eu queria sempre. Bom, você lida com pessoas há muitos anos. E como que você vê, de modo geral, tá? Essa resistência das pessoas, do modo geral, de buscar autoconhecimento? A gente escuta de tudo. Você já deve ter tentado levar alguém para conhecer, deve ter tentado introduzir alguém nesse mundo. O que você enxerga? Eu enxergo várias coisas. Por exemplo, primeiro, um desconhecimento do conceito, né? Ainda ter essa visão muito cartesiana, muito simplista da vida. Então, eu tenho uma mãe que me trouxe esse exemplo. Tantos não têm, né? Em segundo lugar, é um certo medo. Porque você entrar nessa senda da inteligência emocional, e instiga você a lidar com você, se olhar, né? O autoconhecimento é um caminho complicado. Você tem que estar preparado, né? Tem que ter maturidade, coragem. Então tem uma resistência. É legal. Acho que a palavra você tocou bem é o medo. Sim. Né? E é um caminho sem volta também. As pessoas que entram falam, ai meu Deus, agora não. Eu falo, não tem volta mesmo. Sem dúvida. Né? Você abriu, agora vai ter que atravessar. Vamos atravessar. E tem gente que usa aquela frase assim, nossa, muitos alunos já falaram isso. Ai, às vezes eu acho que a ignorância era uma bênção, né? Eu não uso essa frase. Eu acho que a ignorância é um karma, né? É mais pesado, né? Mas tudo bem. E me conta uma coisa, aí em algum momento nós nos conectamos como Signa, né? Sim. Eu não lembro exatamente como que foi. Eu lembro, o que eu me lembro? Vamos lá, 2 momentos. O primeiro, seu pai fazendo o caminho de Santiago de Compostela e se preparando. Ele foi algumas vezes ao consultório e a gente conversava. E eu fiquei com muita vontade de fazer o caminho. Falei, Trevisan, como é que tem que fazer? Aí ele falou, Signa leva, não sei o quê. Eu fiquei interessada em fazer o caminho de Santiago e para isso fui fazer o Gaivota. E um pouquinho antes eu fui resgatar o Dani no S1. Então eu falava muito pro Dani fazer, né? E ele não. O Dani é meu marido, o Daniel é meu marido. E um belo dia o Felipe, irmão dele, conseguiu levar. E só me falou, olha, eu tô indo fazer esse final de semana. E eu fui ao resgate. Isso, 2014, 2015, porque eu fiz o caminho em 2016, foi quando a gente se reencontrou. Legal, né? E a gente se reencontrou. Você chegou também a participar um pouco lá como equipe com a gente, né? Uma vez ou duas, né? Fui. Um pouquinho depois disso, né? Fui foi sim. muito legal também. Foi muito bom. Muito bom. Então você voltou pro Gaivota para fazer o caminho. Para fazer o caminho. Inclusive, pessoal, os peregrinos, quem assiste muito a gente é a família Signa. Os peregrinos, nesse final de semana, que já estão se preparando para o próximo, nós conversamos sobre uma médica, essa daqui. Aí você fala assim, o que falaram dessa médica? Acontece que uma pessoa fez uma pergunta para mim se as meias de compreensão podia usar, tá? Aí, vamos ver se eu respondi certo, né? Aí eu falei assim, olha só, para você usar meia de compreensão no caminho, é importante você procurar um médico especialista. Sem dúvida, obrigada, Fernanda. Que te oriente que tipo de meia, o tipo de compreensão. Aí a Raquel tava no grupo, eu falei, inclusive a Raquel procurou a doutora Thaís, aí a Raquel já encheu a boca, né? Porque a doutora Thaís, a minha Que gentileza. Então, senhores peregrinos, qualquer coisa, o contato dela tá aqui. Estamos à disposição, sem dúvida. Inclusive é peregrina, então ela sabe do que está falando. Peregrina com muito orgulho. Com propriedade. E fiz com meia. Algumas pessoas não podem fazer com meia, mas a maioria vai poder fazer. Então vamos lá, revisando. Treinamento 1, Gaivota, Peregrino, Academia de Excelência. Academia de Excelência, a segunda Academia de Excelência. Master Academia. Isso. Que mais eu o grupo de crescimento da Raquel. Grupo de crescimento. E Constelação? Entra também? Entra, Fiz Constelação. Também. E eu não vou entrar no mérito aqui no podcast, mas depois a gente vai falar que tá na hora de fazer a postura, né? Olha lá, sistêmica, eu já ouvi falar dessa postura formação, sistêmica. Né? É uma formação. Vou me informar. Tudo a ver com você. Vamos lá.
Mas depois a gente fala disso. Desses treinamentos, tá? Qual foi o mais marcante, os momentos marcantes de cada um deles? Vamos dividir um pouquinho para ficar mais fácil? Você de lembra? cada um, você quer que eu fale? Vai falando. Nesse aqui não precisa ter uma ordem, não. O mais marcante, o caminho. O caminho eu quis muito fazer, para mim foi... Não sei falar do caminho. Foi muito mais do que eu posso expressar. Foi uma coisa bem intangível mesmo. Era tudo que eu precisava naquele momento. Vamos lá, do S2 era uma preparação pro caminho e foi uma retomada, né? Porque eu tinha feito S1, lembrava de muita coisa, mas tinha ficado tão lá atrás e me marcou estar fazendo junto com o Daniel, né? Então foi o primeiro treinamento que a gente fez juntos e tinha uma maturidade maior para aquela questão, né? Tantas questões que a gente vive no treinamento, então eu pude ver uma pessoa mais madura fazendo aquilo. Foi bacana. Que mais? Caminho já falei. Mas o caminho, vamos tentar entender um pouquinho assim, o que te vem à mente? Alguma lembrança, um insight? Para mim foi puro insight. Então assim, eu medito e para mim o caminho foi uma meditação ativa, é isso que eu falo. Então eu cansava o corpo, a cabeça parava de pensar, de reclamar, de julgar. Eu tinha inspirações, eu tinha insights, eu tive muitos presentes no caminho. Olha, você sabe... Foi genial para mim. Bom, eu tô indo pro 13º caminho. Não dá pra comparar, né? Não, mas eu quero dizer assim, que até hoje, todos eles, eu entro nessa meditação ativa, porque principalmente quando alguns momentos eu me desconecto do grupo um pouco e vou andar sozinho, né? Então, e como acho que eu já fiz muitas vezes, é isso que eu quero dizer, eu conecto mais rápido. Sim. E tem horas que abrem na minha frente, é o meu jeito, né? Abrem telas de cinema. É impressionante. Onde eu me assisto partes da minha vida. E um deles, uma curiosidade, eu meio que assisti uma cena futura, sabe? Assim, olha, se você não tomar essas atitudes, entendi, isso aqui pode... Mas parece que foi um filme. Eu acredito. Né? E você acredita que eu voltei? Não acreditei. Não tomei as atitudes. E o filme se fez presente. Falou assim... Olha lá. Que bacana. Fora, eu acho que o caminho, além da parte meditação, tudo, a parte cultural, sim, gastronômica. O grupo se ajuda muito. É uma coisa muito bonita. Tava num grupo também delicioso, tava, assim, né? Um grupo delicioso. Foi uma semana onde a gente se conectou com uma intimidade que é bonito. Você faz amigos em uma semana de caminho. O caminho eu falo, é sair do salão de treinamentos, daquele ambiente fechado e seguro e programado. Né? Aqui a gente sabe o que vai acontecer. Sim. Lá, nós vamos. Vamos, exatamente. Cada dia é diferente do outro, né? E aqui, um dos tópicos, né, que a gente vem conversando no podcast é sobre os agentes transformadores, porque essa é uma frase que a gente usa muito na Academia de Excelência, né? O conceito da academia, ele nasce quando eu vi que eu sozinho não atingiria tantas pessoas. Sim. Então a ideia foi ter essa escola para quê? Para que as pessoas aprendessem ferramentas, métodos e levassem isso para frente. E o que te motivou a querer fazer o processo da academia? Porque ele é longo, ele é intenso. Tá. O que eu me lembro? Quem mais me motivou foi o Daniel. Eu o motivei a fazer o caminho e ele a fazer a academia. Eu achava que eu tinha um preconceito, eu achava que ia ser muito sacal, passar o final de semana sentado e falava para os seus colaboradores na época, eu sou muito ativa, eu não vou aguentar passar um sábado e um domingo sentado ouvindo aula. Thaís, não é assim, é ativo, você vai gostar. Então eu fui meio que, eu vou. E foi muito bacana, muito mesmo. Então o que me moveu foi mais tá bom, eu vou. E me surpreendi do começo ao fim. Quais foram algumas surpresas, por exemplo? Eu achei assim, o conteúdo é muito interessante, então cada semana um conteúdo diferente, de várias instâncias, desde o autoconhecimento até as questões. Eu lembro das aulas, né, que a Raquel dava com aquele fundamento psicológico que ela tem. Eu nunca tive conhecimento daquilo. E são coisas que a gente aplica sem saber. Então você saber, né, do behaviorismo e tantas coisas foi tão interessante para mim, né? Vários capítulos interessantes, a questão de lidar com a equipe, o que esperar da sua equipe. Eu tenho uma equipe, apesar de médica, eu tenho um consultório e eu sou administradora do meu consultório, eu tenho funcionárias, então o que extrair de melhor deles, como percebê-los, quem que é aquela pessoa na minha frente, o que ela quer da vida, como é que eu posso extrair dela o melhor. Então foram olhares diferentes.
estava conversando com alguns profissionais liberais, inclusive médicos, né? Que colocam, a faculdade, ela me ensinou a ser médico. Sim. Só que eu transformei minha profissão, esse médico também tem uma clínica com Sim. funcionários, colaboradores, então ele também é empreendedor. Sim. Né? E ele fala um pouco sobre a mudança de olhar para o paciente, né? Principalmente da área de ortopedia. Ele até brincou, né? Ele falou assim, eu comecei a entender que um pé, existe uma perna, uma pessoa, um corpo e uma alma atrás de um pé. E eu olhava só para um pé. Você consegue enxergar alguma aplicação ou ganho na linha como empreendedora na medicina e como médica? Mas é lógico. Então, assim, essa questão de que por trás das varizes que eu trato, dos vasos que eu trato, tem uma pessoa com uma resistência a questões da vida, com crenças limitantes de começar a tomar sua vida na mão e tomar atitudes e mudar seu estilo de vida. Hoje a gente fala em estilo de vida. O médico é um promotor de saúde, ele não é só uma pessoa que debela doenças. Então essa visão mais integrativa, a gente cada vez tem mais. E a inteligência emocional ajuda, os aprendizados na academia também. Então são várias nuances. Eu com o meu paciente, eu na minha ciência, eu com os meus colaboradores. Isso a academia ajudou demais, né? E como foi seu olhar, né? Porque é fácil quando a gente fala de um empresário comum, né, que tem uma indústria, uma empresa de serviços, olhar para as aulas, por exemplo, as ferramentas de coaching, performance, uma coisa extremamente pragmática. Como foi o seu olhar, né, um lado mais humanas, olhar para essas ferramentas? É um mundo novo, né? E é interessante porque você expande a sua consciência, né? Você começa a olhar de outras formas. Então a gente, né, aprende aquela coisa mais cartesiana na faculdade, mas ao longo da vida você tem que ir agregando conhecimento. Então legal. Foi muito diferente, muito útil. Eu queria ouvir um pouquinho do seu olhar, né? Porque a gente entende que até a gente na postura fala um pouco mais disso, a Raquel que dá a postura, né? Mas quando alguém chega com uma doença, seja ela qual for, tem uma frase que diz, acho que é de Bert Hellinger, ele fala assim, toda doença ela conta uma história. Sempre. Então quando, possivelmente, o paciente chega, ele já chega com a consequência de alguma história. Sempre. E como que você tem esse olhar para a cura mesmo? A cura da doença ou a cura da história? Isso é o que a gente tem trazido para os pacientes com o tempo. E a maioria dos meus colegas médicos, cada um no seu caminho de autoconhecimento, inteligência emocional, chegam às mesmas conclusões, né? Então, tem todo um enredo aí que precisa ser visto. Então, do mesmo jeito que o colega médico fala que um pé não é só um pé, uma perna, no meu caso, não é só uma perna, um evento patológico não é só ele, tem todo um estilo de vida que precisa ser visto, crenças que têm que ser revisitadas para você mudar o seu estilo de vida. Então, muitas vezes ele sai de lá com indicação de terapia, indicação de tanta coisa. Alguns dão abertura para você ser mais claro em algumas questões, com outros você tem que ir mais devagar e a inteligência emocional ajuda nisso também. Até onde você consegue ir naquele momento, né? E a gente se sente muito mais satisfeito podendo exercer um trabalho assim. É o que a gente tem visto por exemplo, na área médica ou na psicoterapia, que baseado numa das histórias de Milton Erickson, que também era médico, psicoterapeuta, o que intrigava na época os outros médicos e psicoterapeutas era assim, como que ele consegue, com o paciente dele, ter resultados e respostas do tratamento que a gente não consegue? Qual é a competência que ele tem que a gente não tem? E eles perceberam, Grinder e Bandler, quando estudaram, que a competência médica e psicoterapêutica era a mesma. Mas o Erickson tinha desenvolvido esse poder da empatia, o poder da aproximação, o poder de um olhar humano para a coisa. Então, os pacientes sentiam tanta confiança, tanta verdade, que eles simplesmente seguiam o tratamento. Os outros clientes não tinham tanto resultado porque eles não seguiam o tratamento por não acreditar. Não acreditar diretamente, mas o médico não conseguia convencê-lo, vamos dizer assim. Sim. Porque é interessante, né? Mas não, as pessoas acham que convencimento é só vendas, negócios, né? Não. É muito além disso. O nutricionista tem que vender o convencimento de que aquilo é importante. Sim. O médico tem que vender o vender no sentido de gerar essa confiança. Exatamente, né? Entendi. Eu falo muito para os meus pacientes que a gente tem que ter uma relação de parceria. Por exemplo, eu faço cirurgias. Então, doutora, tem algum risco? Pode acontecer alguma coisa, apesar de todos os cuidados? Pode acontecer. E nós vamos estar juntos.
Então, confia e vamos junto, vamos dar esse passo junto. Se não tem parceria, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Legal. A gente tá batendo um papo, também muito disso aqui vai lá para a família Signa e as pessoas ficam muito curiosas sobre tudo que é academia. Você lembra de alguns aprendizados ou dinâmicas do processo que você pode destacar? Um módulo, uma aula? Bom, vamos lembrar. Eu gostei muito dessa questão de ampliar meu repertório de conhecimento, né? Eu me lembro na academia das apresentações. Eu lembro que eu fiz uma música e me senti assim muito desafiada e feliz em me desafiar de me apresentar de uma forma assim tão pouco controlada, né? Que não é o meu perfil. E é uma coisa que eu lembro com muito carinho, né? E na Master eu lembro do Enneagrama, que foi uma coisa totalmente diferente para mim. Eu falava, gente, que interessante, né? Ver a sua personalidade colocada lá de uma forma que você fala, meu Deus, né? Que faz interessante muito olhar. Sentido. Muito sentido. Eu me via e falava, consigo entender algumas nuances minhas. Você lembra seu número do Enneagrama? O meu é 8. 8, né? Eu sou 7. O Daniel deve ser 7 com 3 com... Não lembro do Daniel. Ah, deve ser. Eu lembro que o meu é 8. O Dani acho que é 7. 7 ou 3 ali, ou 7 com o braço no 3 e assim, ou vice-versa. O meu eu lembro que é 8. Tem os outros números, né? Tem a pegada do Daniel. Acho que é 6 com 1 os outros números meus, mas eu lembro do 8 meu. E eu achei um conhecimento diferente, né? E muito interessante. E eu tenho como parceiro de cirurgia uma pessoa que é um grande amigo meu há 20 anos, e ele estava aprendendo numa outra pós sobre Enneagrama. E aí, quando eu aprendi, a gente passou semanas falando sobre isso. E foi muito interessante. E é muito legal, porque quando você dá uma... Não precisa aprofundar demais, você entende as numerações e o perfil. Quando você lida com pessoas, porque você começa a evitar conflitos, Sim. porque você entende que aquilo que ela estava fazendo é simplesmente parte de uma personalidade de comportamento que ela tem. Sim. E como lidar com aquilo e como você conquista fácil uma pessoa quando você entende o que é a regra de ouro para ela, né? Que bacana. Eu lembro da sua apresentação e até hoje legal. Eu comento, né? Às vezes quando eu vou passar para os alunos, você lembra o tema da apresentação? O meu era felicidade. Essa foi uma. A felicidade foi a primeira. A segunda que você cantou era Quem Sou Eu. Eu cantei 2 vezes, Jesus. Não, você cantou uma. Na Felicidade você cantou também? Eu cantei Felicidade. Não, teve uma que você fez até um arranjo com o Daniel, que é o filho do Djalma. Foi essa. Essa. Da Felicidade. Felicidade você que colocou. Mas o tema era Quem Sou Eu. Você tinha que se expressar... Através disso? De uma música, de uma metáfora. Ok. Você tinha que se expressar. Entendi. Porque, tipo assim, eu queria saber quem é a Thaís, sem você me contar quem é a Thaís. Entendi. E aí você... Uma música linda, né? Linda, linda, linda. Foi sucesso. Então tá bom. Até hoje, ela é comentada. Pra mim foi interessante porque foi muito desconfortável, mas foi muito legal. Então, assim, foi um desafio que eu lembro que me moveu com muito carinho, assim. Sim, é um desconforto para levar um conforto. Sim, eu não sei, é meio complexo. Mas foi muito bom. E você que conheceu, queria ouvir um pouco a sua percepção, né? Você conheceu o S1 e o S2, que são treinamentos de impacto imersivos e rápido. Sim. Entra na sexta, sai no domingo. Puf! E depois você passa por um processo que são 10 finais de semana, 1 ano. Como que você enxerga no seu desenvolvimento, no desenvolvimento das pessoas, essa diferenciação de um impacto de um final de semana ou um processo de 1 ano? Eu enxergo que uma coisa é complementar a outra. Então, por exemplo, um tratamento mais imersivo e mais agudo é aquele choque, né? Vamos realinhar a vida, vamos ver o que a gente precisa fazer, vamos, né, tomar o rumo daqui para frente. Então, para mim é o que o S1 e o S2 são, cada um com a sua tônica. A questão do treinamento mais extensivo é uma coisa que você vai aplicando ao longo da sua vida, né? Então, é complementar ao S1 e ao S2. Eu tô numa fase de preferir o devagar e sempre, né? Mas o tapa na cara é necessário no momento necessário, né? É que às vezes não é necessário um para o outro, né? Mas às vezes o final de semana impactante, sim, ele dá aquela primeira...
sabe, tirar da inércia. Sim, te coloca no rumo. Tira da inércia. E depois o processo vai levando. Complementar. Às vezes o contrário já existiu. Pessoas que fizeram academia de excelência sem o S1. Eu conheci acho que no meu grupo de academia de excelência, o esposo foi fazer logo depois. O esposo da Fabiana. E depois fez. Aí depois ele fez o S1. A diferença é que também entra em movimento, mas é um esforço maior. É como se fosse uma bola grande mesmo para girar, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de colheita. Só que eu vou dividir agora, porque assim, foram períodos muito distantes, né? Você fez o S1 e já foi para o S1 ou o Leader Training na época, né? Tá. Vamos voltar lá e foi para a faculdade, foi fazer medicina. Voltando lá, você acredita, o que foi importante para você nessa sua formação acadêmica, no começo de uma profissão, que você colheu do S1? Eu acho, assim, analisando mais, né, a distância, que foi um dos primeiros contatos que eu tive com uma questão de, vamos lá, vamos fazer, coloca a sua energia aqui e realiza, né? Então, o S1 tem coisas que você tem que fazer, né? Então, você tem meta para cumprir, você tem, né? Não vamos nos discorrer nisso, porque eu não sei se podemos ficar falando. Podemos discorrer à vontade. Aqui é um lugar, né? Então, temos textos para decorar, temos coisas para falar. Então, pega a sua energia, reúne nisso e vamos fazer. Para uma menina na época que devia ter o quê? Uns 15, 16 anos, é dos primeiros contatos que eu tive com o que você tem que fazer, vamos fazer, reúne suas forças, seja objetivo. Então, isso deve ter me talhado para a faculdade, com certeza. Porque a faculdade de medicina, ela é desafiadora, eu acho que todas. A nossa, que é a que eu conheço, Você tem que se empenhar, você tem que, né, ter foco, se organizar. Então, eu acredito que essa experiência que eu tenha tido lá atrás tenha me ajudado muito. Tanto para o vestibular, quanto para a faculdade, residência. Para de reclamar e resolve, né? Eu acho que, então, se a gente for resumir, será foco, e a frase que eu gosto muito é fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Não adianta reclamar. Você acha que ela influencia... Você já tinha feito essa escolha profissional antes do treinamento? Eu acho que eu sempre quis ser médica. Isso daí já era uma escolha sua. Eu acho que sim. Tá, legal. Então, pulamos um período, uma janelinha bem pequenininha, e aí partimos para S2, Gaivota e Academia. O que você enxerga de colheita? Frutos, agora mais evidente aí, né? Você deve estar colhendo nesses últimos anos alguns frutos que você acomete ao seu autodesenvolvimento. Eu acredito que o principal para mim é aprender a lidar com as intempéries da vida, que eu sempre fui muito, né? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente é assim, tem que ser do meu jeito, tem que, né, acontecer dessa forma. E eu sofria muito quando não acontecia, porque com o passar do tempo as coisas aconteciam como tinham que acontecer. Então, lidar com essa flexibilidade, esse olhar para as coisas e para o outro de uma forma mais ecológica. Eu adoro esse conceito que, né, que vocês têm, ecológico. Né, tem que ser uma coisa harmoniosa pra gente. Me faz assim, mesmo passando pela turbulência, tá bem. Conseguir achar o meu lugar de calma, de equilíbrio, mesmo na turbulência do mundo, da minha vida, das coisas ao meu redor, né? E com isso eu colho frutos inimagináveis. A gente consegue falar de alguns frutos que você consegue enxergar, se a gente lembrar das saúdes? Física, familiar, profissional. Sim. Física, por exemplo, apesar de ter uma vida muito corrida, eu faço questão de ter o meu tempo para fazer meu exercício, para fazer as coisas que são importantes para mim, não abro mão. São hoje para mim valores inegociáveis. Por quê? Porque são importantes para mim, né? Eu tenho o meu tempo de praticar a minha meditação, fazer os cursos que eu gosto relacionados a essa área de autoconhecimento, e eu não preciso negociar isso e falar, agora eu não tenho tempo, agora não dá. Eu aprendi que eu também posso ter essa prioridade, né? Não é só o trabalho, não é só isso. Relacionamento pessoal, a mesma coisa, né? Tem uma frase do Anthony Robbins, né? O Tony Robbins, um nome que o pessoal usa muito, e que é: nos momentos de decisão é que seu destino começa a ser traçado, né? E nessa jornada, o autoconhecimento, ou a forma que a gente aborda também, a gente não é um treinamento de motivação, mas é um treinamento, a gente fala de provocação. Provocação, a gente fica provocando as pessoas a falar assim, cara, sai daí, se mexe, dá um passo, tá doendo. É levar as pessoas a tomarem decisão, que é até o nome do podcast, né? Até quando uma decisão vale mais do que qualquer motivação, né? Porque as maiores decisões que a gente toma,
as pessoas esperam ser motivadas. A gente não vai se motivar a tomar Não. decisões, porque elas são difíceis, elas são A doloridas. zona de conforto é muito É muito fascinante, gostosa. né? Então, decisões grandes nunca foram tomadas motivados, e sim com dor. Ou uma força muito grande. Não precisa ser dor, mas uma força. Nessa trajetória, você lembra de pontos que foram decisões importantes que foram tomadas, que foram te dando novos direcionamentos para chegar onde você chegou? Eu acredito que lembre, Fernando, assim, eu me lembro, por exemplo, de quando, vou te dar um exemplo mais recente, depois de todo o processo, tantas coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, na época da pandemia, eu tomei uma decisão que eu tinha a ideia de fazer por volta, meus 50 anos, que era trabalhar um período e o outro período e fazer minhas Viver sua vida. coisas, né? Então, assim, eu mexi nos meus horários de atendimento, eu mexi na minha dinâmica de trabalho, para poder fazer as coisas que eu gosto ao longo do dia, e não mais ser aquela pessoa que vai fazer pilates 8 horas da noite, que vai fazer as coisas, né, só fora do horário comercial. E eu me dei esse direito. E pra mim tem sido muito bom. Ninguém tá dizendo que tem que ser uma coisa que nunca mais eu vou mexer, mas era uma coisa que eu já queria e me dei o direito de fazer isso aos 40 e poucos anos de idade, né? Legal. Isso é complexo para algumas pessoas, porque você quebra um padrão, né? Total. Padrão Pra mim foi difícil. Muito difícil. E hoje para você é natural, por exemplo. Muito natural. Não vou a tal lugar porque estou no meu Pilates a qualquer horário. Exatamente. Então, assim, eu vou fazer musculação 4 horas da tarde. O que tem de E mais? ponto. Você Eu sabe vou que às fazer. vezes eu até faço algumas postagens provocativas mesmo, né? Eu vou na academia durante a tarde, eu vou levar meu filho no futebol. Por quê? Porque eu também acredito que, se a gente fala de equilíbrio nas 5 saúdes, né? Sim. Então a gente tem que se dar esses momentos. Seria mais ou menos você decidir primar pela sua qualidade de vida e o que é Sim. importante para você. Sim, exatamente. Há quanto tempo você começou esse processo de... Começou na pandemia, né? Que eu comecei a rever algumas coisas, né? Eu fiquei um tempo em casa, como todo mundo, olhando para minha vida e falando, o que faz sentido, o que não faz? Sabe aquela revisão que a gente faz de vida de tempos em tempos? E eu falei, eu vou começar a fazer isso, vamos ver o que dá. E é interessante, as pessoas desejam... Bom, primeiro a gente sabe que quem fala que não tem tempo é porque não tem planejamento. Exatamente. Não tem planos, não tem planejamento. Quando alguém se orgulha pra mim de falar assim, cara, tô trabalhando 12 a 14 horas por dia, e ela fala assim de boca cheia... Tudo bem, cada um tá Às no vezes seu, né? na minha cabeça eu passo assim, eu falo, nossa, coitado. Que pena, né? Eu penso também, mas tudo bem, cada um Nada seu, contra cada um, quem não. faça isso. Mas eu entendo que quem trabalha 12 a 14 horas por dia tem alguma outra questão antes. Algum tipo de desequilíbrio, alguma questão de valores também. Porque a conta vai chegar, né? Uma conta chega dentro das 5 saúdes. Sim. Então, esse período, as pessoas têm medo do que elas vão perder. E você que está fazendo... Você perdeu ou você ganhou? Eu ganhei muito. Eu ganhei demais, né? Profissionalmente, você perdeu alguma coisa? Não perdi. Consegue manter? Sem dúvida. Então, assim, mas é aquele paciente que tem que ir no fim do dia, a gente tem alternativas, não deixou de dar amparo a ninguém. E eu tô conseguindo pôr em prática coisas que eu sempre quis. Então, às vezes eu vou passar a tarde com os meus sobrinhos. Chego lá, 3h30, 4 horas da tarde para vê-los. Por que eu não poderia, né? Então, para mim, foi um ganho muito, muito bacana. Tem uma matéria da Master, não sei se você vai lembrar, né, dos detalhes, mas a gente fala sobre zona de performance. Sim. Onde a gente tem aqueles quadrantes, onde tem um momento que eu estou performando, tem um momento que eu tenho para minha zona de recuperação, porque se eu não for para a zona de recuperação, eu vou para uma zona de risco, e da zona de risco eu vou para um burnout. Sem dúvida. E o que eu aprendi também? Que alguns conceitos da minha vida, como cuidado com a saúde física. E aí eu encontrei no jiu-jitsu, Sim. E aí o jiu-jitsu me exigiu fazer um condicionamento físico para o jiu-jitsu, então mais saúde física. A minha família é um combustível, os meninos é um combustível enorme, os meus amigos, o meu lazer. Então eu entendi que quando eu olho para isso, quando eu volto para a zona de performance, mas eu performo muito mais. Sem dúvida. Eu entrego mais com menos energia, menos força. Então, para mim, também tem esse equilíbrio. Só me trouxe benefícios, inclusive profissionais. Eu não tenho dúvida, eu percebo muito isso. Se eu me afasto
desses outros valores que eu coloquei para minha vida, eu percebo que quando eu tô lá dando minha aula, dando o meu treinamento, eu não tô em 100%. Porque tá faltando esse combustível. É isso aí. Legal. Conta um pouco, né? O pessoal conhecer você também. O que você faz, o seu tipo de trabalho, como que é, aonde que você executa? Bom, eu sou médica angiologista e cirurgia vascular, que é quem? Cuido da circulação, né? A minha tônica de trabalho é flebologia, então eu trato de patologias venosas, porque a cirurgia vascular é uma área muito ampla, né? Então tem algumas coisas que são de algumas subespecialidades que eu não faço. Eu sou ecografista vascular também, então eu trabalho muito com diagnóstico dentro da parte vascular. E trabalho com uma gama grande de coisas dentro, né? Então, faço consultas, oriento os pacientes com relação à saúde vascular, faço cirurgia de varizes, procedimentos minimamente invasivos em varizes e, né? Diagnóstico de doenças carotídeas, arteriais. Então, assim, lidar com a circulação tem muito a ver com isso tudo, né? A gente trabalha muito no ramo de prevenção, de orientar estilo de vida, porque a circulação vem daí. Então, como está a sua saúde circulatória? Isso tem a ver com o seu tipo de alimentação, seu peso, o tanto que você faz de exercício físico, né? Como é que você maneja o seu estresse. A circulação, a saúde da circulação é um produto disso tudo. Eu tenho uma curiosidade. Diga. A qualidade de vida, você fala física, alimentação, tudo bem. O emocional, ele gera consequências na circulação? Existem patologias da sua área que vêm de estresse, emoções? Tá. Existe isso? A gente não tem nenhum substrato científico que diga essa questão emocional gera esse problema vascular. Mas a gente sabe que existem doenças que têm um fundo emocional e a pessoa tem manifestações somáticas. Vou dar exemplos fora da minha área de atuação. A fibromialgia, né? Então a pessoa tem um perfil onde às vezes ela está psicologicamente mais agitada e ela começa a ter dores, ela entra num quadro de crise muito complicado e esse fundo emocional está lá. Doenças dermatológicas, psoríase, alergias. Quando a pessoa está emocionalmente abalada, ela manifesta. Na circulação, nesse momento, eu não estou me lembrando de nada ostensivo, mas a saúde é integral. Tá. Né? A circulação é produto disso tudo. A gente sabe que quando a gente está emocionalmente abalado, mexe com adrenalina, mexe com cortisol, que são hormônios que agem no organismo. E cada vez mais a gente vê isso. Pessoas que às vezes estavam super estáveis em algumas questões de doenças de base, mesmo que fora da parte vascular, que de repente chegam cheias de dor, você vai olhar, ai doutora, realmente a minha vida emocional tá meio complicada. Faz sentido, faz muito sentido. Eu acho que existe uma cadeia, não sei se eu posso dizer assim, tá? Mas a hora que você tem alguma questão emocional não bem resolvida, elaborada, você acaba não cuidando, por exemplo, você para de fazer sua atividade física, você se alimenta mal. Então, ela nasce de algo que muda uma rotina sua, muda uma qualidade de vida e que, como consequência, vai impactar. É isso aí. Então, você tem que fazer o caminho todo reverso, né? Resolvendo as questões, tratando aquele problema, porque senão ele volta. E nesse momento, se apegar mais ainda aos bons hábitos. Então... Porque você sabe que eu acabei sendo, com todo o conhecimento, né, na pandemia, uma coisa que me pegou muito é um sentimento da impotência. Porque eu sempre fui o cara, principalmente do comportamental, eu entendo onde eu quero chegar, eu entendo o que eu tenho que fazer para chegar lá, então eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar. Só que a pandemia... Você sabia onde você queria chegar, mas você não conseguia fazer o que você poderia fazer para chegar. Então isso me deu uma sensação de impotência. E lá nasce um vitiligo, né? E na época eu fui trabalhar com a médica, o vitiligo. Eu fiz aquelas sessões de câmara de luz, e medicamentos e tal. E amenizava um pouco, mas eu percebia que depois voltava. Aonde eu entendi, foi um processo psicoterapêutico que eu tive que entrar e mudar algumas formas de pensar e trabalhar, inclusive essa a questão de lidar com a impotência às vezes. Né? E você acredita que depois disso parei com as câmeras de luz, parei com tudo, o que já tinha nascido ficou, controlou, o resto parou, estancou, parou, não sai mais, porque começou a sair, parou, estancou. E é interessante como o processo de cada um é único, né? Então algumas pessoas precisam desse startar para sair da zona de conforto e fazer coisas, e outras
precisam entender que às vezes não controlam tudo e tá tudo bem. Dá certo, né? Que legal. Vamos lá. A gente tem aqui, assistindo ou na família também, algumas pessoas que ficam assim, como talvez lá atrás você estivesse, poxa, eu vou fazer uma academia de excelência, 10 meses, fica lá sentada, um sábado e um domingo. E eu sei, né, nesses últimos 12 anos, assim, a gente tem visto coisas incríveis acontecerem. Então existem pessoas que podem colher frutos enormes com tudo isso, mas tem aí suas objeções. Você, Thaís, como Thaís, se alguém estivesse pensando, falando assim, Thaís, não sei, vou ou não vou, porque a pessoa tem condições, ela tem condições financeiras, sim. Ela pode fazer, mas ela está com aquele conforto. O que você poderia dizer se alguém te perguntasse isso, uma amiga? Vou ou não vou? Eu diria, pela minha experiência, vá. Mas assim, tenta sentir se é pra você, né? Tenta sentir se é interessante pra você. Se sentir que sim, vai além das crenças que te limitam de se comprometer nos vários finais de semana. Ah, isso deve ser chato. Eu pensava muito isso. Deve ser chato, vou ficar sentada, ai meu Deus. E arrisca, que vai valer a pena. Você falou bem, é uma das aulas da academia. Você lembra que a gente fala das nossas partes internas? Sim, então, conheço muito bem elas. Uma fala assim pra gente, olha, você precisa, vai ser bom. Olha quantas pessoas estão falando bem. Aí você fala, eu vou. Aí você vai dormir, quando você acorda na manhã seguinte... Eu não vou drogar nenhuma. Olha só, vai ficar lá o fim de semana inteiro. Então, negocie com essas suas partes, né? Entenda um pouquinho delas. Eu queria agradecer demais a sua presença. Há um bom tempo a gente não se vê pessoalmente. Verdade. Nos vemos pela internet. Vocês conheceram um pouquinho da Thaís, né? Ela atende aqui em Indaiatuba. Vai ficar todos os contatos dela aqui também. Da minha família, eu sei que, né? Já atendeu minha esposa, meu pai. Quem mais já? Já atendeu mais alguém? A Ana. A minha irmã. Acho que até sua mãe também. Acho que minha mãe. Então, a referência é muito boa, tá legal? Eles enchem a boca para falar da médica deles. Então, se você tiver alguma questão que você quiser realmente, procure a Thaís. Ela faz parte de todo esse mundo que nós vivemos, todas essas crenças. Sou fã da família toda, me divirto com a mamãe Neuza. E agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço. E deixo aí, se você quiser deixar um último tchau, um recadinho para quem você quiser. Bom, queria dizer que foi um prazer. Eu não gosto muito assim de falar em público, mas aqui foi uma conversa, me senti muito à vontade. E, sim, busquem sempre se sentir bem consigo próprios. Esse caminho da inteligência emocional é o caminho do amadurecimento, não tem como fugir. Então, se puder ser pelo amor e não tanto pela dor, melhor. Né? Mas não desista dele, não. Algumas pessoas vêm mais pelo amor, outros falam, quando eu não aguento mais, não tem como fugir, é necessário. Então, vamos fazer ser bom. Muito bem, agradeço a todos. Aqui embaixo, então, estão as descrições, os nossos contatos, que vocês precisarem ter em contato conosco. Os outros episódios estão todos disponíveis para vocês, tanto no Spotify quanto no YouTube também. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Até Quando. Lembre-se que uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. Um grande abraço e até breve. Valeu!